Agora, o Palmeiras empatou com o Grêmio lá em Caxias do Sul, tá? É um resultado ruim? Não. Mas o Palmeiras, pro que o Palmeiras jogou, e eu acompanhei o jogo, né, Lívia Weber, torcendo pro seu Grêmio, minha esposa, cara, o segundo tempo, parecia que o Grêmio era um time pequeno. Era o Palmeiras em cima o tempo inteiro. Você só via a bola no pé do Palmeiras, o Grêmio chutava pra frente, o Palmeiras recuperava a bola. E tem que falar do Estevão. De novo, eu digo, e você sabe, eu falei lá no começo, eu falei, esse moleque me impressiona mais que o Hendrick. E me desculpem, pelo jeito, é claro, o clube pro qual cada um vai, diz muito. Mas eu acho que o Estevão vai ser muito mais jogador do que o Hendrick. Cara, é inacreditável. Toda a bola do Palmeiras passa pelo pé do moleque. A bola que ele deu pro Mike, pro primeiro gol do Palmeiras no Flaco Lopes, é bola de craque. Que ele tá indo pra um lado e joga a bola balão pro outro, pro Mike. Mais um golaço do Estevão. E como esse moleque chama a responsabilidade. Já tá aí acertado com o Chelsea. Acho até que pode se destacar menos que o Hendrick, porque o Hendrick vai pro Real Madrid, mas eu acho o Estevão melhor que o Hendrick. O Estevão me impressiona muito mais do que o Hendrick. E aí a pergunta que eu faço pra você, Vamp, e também pro Mauro, pro Flávio, eu dizia que eu comparo o futebol desse moleque no começo ao do Neymar no começo, e eu continuo comparando. Eu acho brincadeira o que joga o Estevão. É mais um jogo desse moleque pra provar que ele tem muita personalidade além de talento, Vamp, porque era 2-0 pro rival, ele chamou a responsabilidade e ele decidiu o jogo. E quando ele saiu, o Palmeiras não criou mais nada. É impressionante. Quando ele foi substituído, que ele devia estar morto, o Palmeiras não criou mais. Ficou lá no ataque, mas muito escanteio, e nada de uma jogada de mais criatividade. Eu tava vendo, eu assisti o primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo do Palmeiras eu tava fazendo o jogo do Corinthians. Já no primeiro tempo ele tava indo pra cima, ele fez uma jogada. Ele tinha um apelido que era o Messi Preto, né? Ele fez uma jogada com o Messi, driblando todo mundo e dando caneta e indo. Eu digo, rapaz, o moleque é leve. Que era o Messinho? O Messinho é ele. Ele era o Messinho é ele. E aí, pô, parecia que o Grêmio tava 2-0, tudo tranquilo, que o Palmeiras ia perder o jogo. Aí, acompanhando depois, né, os noticiários, falaram que o Renato mexeu mal, a torcida chamou Renato de burro, gritou, porque ele tirou, acho que foi o Cristal, dos caras que dava mais qualidade, e o Palmeiras foi pra cima e conseguiu um empate. E o Estevão faz aquele golaço, né? Agora, se você falar assim, tá à frente do Hendrick, vai ser mais do que o Hendrick, é tudo interrogação, cara. Não, lá na frente a gente não sabe. Já vai pro Chelsea, é novo. Mas quem que te impressiona mais no começo de carreira no profissional? O Hendrick. Ainda o Hendrick. Me impressiona muito mais o Estevão. O Hendrick ainda tá, pra mim, tá na frente. Na base, tudo, quando surge. Não, tô falando profissional. O Hendrick quando surge no Barcelona. Na base eu não sei, eu não vi o Estevão na base. A gente viu o Hendrick, pra mim, tá na frente. Pra mim, me impressiona muito mais o Estevão no profissional. E também não sei como vai ser na Europa, porque ele vai pra um time muito pior que o Real Madrid. Mauro, já dá pra chamar o Estevão de craque? Com 17 anos. Eu acho que você tem muita pressa pras coisas, sabe? Eu tenho 17 anos. Cara, mas eu acho esse moleque muito foda. Olha, eu sou apressado mesmo, mas eu acho esse moleque muito foda. Eu vendo esse moleque jogar. Eu não gosto de ficar exagerando muito, não, porque você vai criando uma expectativa muito grande em cima do garoto. Deixa o garoto seguir o ciclo natural dele, ele é muito talentoso. Ontem fez um belo gol, salva o Palmeiras, né? Não, e a jogada do primeiro também, que foi um bolão dele pro Mike. Ele deixa, você foi comparando, quem é melhor e tudo, quem vai ser mais. O tempo vai dizer, eu não tenho nenhuma pressa de saber, o que eu falo sempre. Se eu vou ao cinema, eu não quero saber o final do filme antes de entrar, eu quero ver o final do... Aí vai ter alguém como pilhado pra falar pra você na fila, o final é esse, hein? Não, eu não quero saber. O final é esse, hein? Mano, você falou do filme aí? No futuro a gente vai saber se o Estevão... Mas então sem o futuro, quem que te impressionou mais no começo? No começo? No profissional. Eu acho mais o Hendrick. Ele foi protagonista de um título brasileiro, né? Ele carregou o Palmeiras ao título. Isso aí é algo bem grande, né? Para o garoto da idade dele. O Estevão está caminhando aí na direção dele. Vamos ver até onde que ele vai. E pode ser que daqui a alguns anos, quando eles amadurecerem como jogadores, um pode ficar num nível mais alto do que o outro. Aí é muito difícil prever. Vai depender de uma série de fatores. E o fato de ir para o Real Madrid também não garante nada. Ele pode não se firmar lá e não jogar.
O Ranieri, como é o do Flamengo? Vai ficar, mas se não der certo, o outro pode chegar no clube dele lá. O Chelsea hoje é um clube que investe muito em jogadores jovens, né? Média de idade baixíssima, então há uma certa boa vontade para jogadores jovens. Então isso aí não vai ser problema para o Estevão, creio eu. E o Endrick, ele vai jogar num clube que tá por cima, é o campeão europeu, campeão espanhol. Que tem várias estrelas, né? Então vai ter que cavar um espaço para ele ali. Eu acho que ele tem potencial para isso, mas tudo a seu tempo, né? Flávio Prado, sobre o Estevão. Pra mim, o Estevão me impressiona mais que o Endrick. Bola. Me impressiona muito, é impressionante. Eu fui até no estádio, no jogo contra o Red Bull Bragantino. Cara, toda a bola do Palmeiras é nele. Passa por ele. E ele não foge, e ele vai pra dentro e ele acerta. Eles são jogadores de estilos diferentes. O Endrick é um jogador mais de força, de explosão. O Estevão é um jogador mais hábil, né? Mas essa coisa assim de projeção é complicada mesmo. O Endrick, ele já está aí, né? Já é uma realidade, já deu títulos para o Palmeiras, e o Estevão está começando de uma maneira extraordinária. Acho muito precipitado fazer algum tipo de comparação, inclusive o seu Neymar, então mas ele tem um futuro muito bom. Ele é mais hábil que o Endrick, ele é. Agora, o Endrick... Mais força, mais velocidade. Bate bem melhor na bola. Eu acho que os dois vão evoluir muito. Bate melhor na bola, mais ou menos, hein? Só ontem eu vi 2 chutes do Estevão, um deles o gol. Não sei não, hein? Bater na bola, o Estevão também bate muito bem. Força física, o Endrick tem mais. Mas eu acho o Estevão quase que completo. Porra, eu acho que o Estevão vai ser um cracaço. É muito bom jogador, sim. Ele tem tudo para ter um futuro bacana. Ele tem muita personalidade. Ele chama o jogo toda hora. Também. Então, mas aí tem a ver o que vocês falaram aí de time, né? Que vai jogar. Dependendo do cara vai cair. Porque quando chegar na Europa, zera tudo. Começa tudo do zero. E aí vamos ver como é que o Endrick vai se comportar no Real Madrid, como é que ele vai se comportar no Chelsea. E aí a gente vai poder tomar noção melhor. Aí sim você vai sentir se o cara tem pegado ou se não tem pegado. Porque aí o mundo, é outro mundo. Pode ter certeza. Quando o cara chega na Europa, é que nem ele zera sabe, tá com o cronômetro de futebol, zera. Começa tudo do zero. E aí nós vamos sentir oportunidade, condição, o time que está jogando, para ver se o cara segura a bronca. Vai ter adversidade, como é que eles vão se desenvolver. Mas são 2 jogadores importantíssimos que já deram muita grana pro time do Palmeiras. Daqui a pouco eu tô indo pro Pânico, eu vou e volto. Vou lá pro Pânico, volto. Meus amigos ali pra ver o Pânico, já tá liberado. Levo, claro que eu levo. Os caras são do agro. São nada, ali é o teu cascalho, né? Onde nós recebemos. Agora, Mauro César Pereira, antes de eu ir pro Pânico, eu queria te perguntar sobre esse desabafo do Abel Ferreira defendendo o Renato Gaúcho. E ainda teve a declaração do Renato, eu não sei se a gente pegou, Kaique, o Renato Gaúcho. Temos aqui. Eu quero escutar a declaração do Renato Gaúcho, a declaração do Abel Ferreira defendendo, e depois eu quero saber se eles têm razão, na sua opinião, Mauro César Pereira. Vamos ouvir primeiro o Renato e depois o Abel Ferreira. Muita gente achava que o Grêmio iria vencer a partida. O futebol é assim mesmo. O garoto acertou um chute lá de fora da área, na gaveta, logo depois do primeiro gol. Então o torcedor fica chateado por isso, porque contava com a vitória. Eu mesmo nunca tinha escutado isso. Por um lado é bom escutar de vez em quando a palavra burro para saber o que essa palavra representa. Faria tudo de novo. Naquele momento do jogo faria tudo de novo. Por quê? Porque eu falo para vocês e falo ao mesmo tempo para o nosso torcedor. Vocês não têm as informações que eu tenho. Por exemplo, o Franco quase que nem joga a partida. Porque é um jogador que nem o Dodge, que vem jogando todas as partidas, vem com cansaço, estava com a perna bastante pesada e era um risco colocar ele em campo. Nós colocamos pela situação que a gente vive. Fizemos 2-0, faltando 15 minutos, 17 minutos para terminar o jogo. Obviamente que eu tenho a informação para não perder meu jogador, eu vou tirar o Franco. Coloquei um atacante, até porque eu estava com três zagueiros. Então era só segurar, ser malandro no jogo e nós iríamos conseguir a vitória, que era o nosso objetivo. Aí, infelizmente, nós tomamos 2 gols. É lógico que qualquer torcedor não vai gostar, mas não tem problema nenhum. A responsabilidade é toda minha. Eu só pago para isso, para fazer as substituições, para treinar meu time, para buscar sempre os melhores resultados para o meu clube. É o que eu procuro fazer. Sabe por que eu estou bem tranquilo? Uma que até estranha, né? A reação da nossa torcida, que nunca tinha acontecido assim, mas eu entendo, né? Pelo resultado, pela nossa situação contra o Palmeiras, vencendo o jogo 2-0, chegou o empate.
Mas isso não me preocupa. Faz parte do futebol. Sabe por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Eu sou muito bom. Muito bom. E a torcida do Grêmio sempre esteve comigo. Sempre. E sempre vai estar comigo. Olha aí, Mauro César Pereira. É o Renato Gaúcho falando que ele nunca tinha escutado a palavra burro. E aí ele finaliza e eu tô tranquilo. Sabe por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Agora, dá pra dizer que a culpa é do Renato, do Grêmio, porque o Grêmio ontem foi massacrado também, hein? Eu vi o jogo, o segundo tempo foi de dar dó do que se viu do Grêmio em campo. E ele ali mantendo a confiança, a autoestima, Mauro César Pereira. A autoestima não ganha jogo, né? Pode ser bom pra ele, pode se olhar no espelho e achar que é o maior técnico do mundo, mas o time tá mal, ontem jogou mal. Ele já foi chamado de burro pela torcida do Fluminense em 2008, por exemplo, no ano do vice da Libertadores. Talvez tivesse com algum problema de audição, não tenha ouvido, mas foi chamado de burro, sim, no passado. O Renato tem rebaixamentos no currículo, tem momentos difíceis e momentos bons. Pô, quase todo técnico aí que tá na estrada há muito tempo, né? Agora, e o Abel, Mauro, ter comprado o barulho dele? Ele pode comprar o barulho que ele quiser, o problema é dele, né? O outro lá, o Roger Smith, técnico do Benfica, estava reclamando outro dia também que a torcida estava vaiando, né? Foi agora, no final da temporada lá, o Benfica estava num momento meio difícil, o Sport foi campeão. O alemão que treina o Benfica lá em Portugal, que é de onde veio o Abel, né? Também reclamou lá da torcida. E quem foi aqui que falou nunca foi chamado de burro do Botafogo, né? Não. É, jogador do Botafogo. O Luiz Castro? Falou nunca fui chamado de burro. O do Bahia. Foi o treinador do Bahia. Renato Trindade. Renato Trindade, nunca fui chamado de burro. Mas olha, eu só queria colocar uma situação aqui. Renato Paiva, né? Não foi a torcida do Grêmio. Paiva. Renato Paiva. Não foi a torcida do Flamengo, do Grêmio que fez a estátua pro Renato? Você faz estátua pra burro, é esquisito isso, né? Quem faz estátua pra burro é o quê? Só pra colocar, né? Só pra dar uma... Isso é uma coisa que tem no futebol há muito tempo. Quando o torcedor está insatisfeito com as escolhas do técnico, chama o técnico de burro. Isso sempre aconteceu. Acontece aqui, acontece lá fora, acontece em todo lugar. Não vejo muito motivo para isso. É chato, claro, desagradável, né, pro treinador, mas as coisas funcionam assim, né? Enfim. Xinga a mãe de hábito, uns negócios assim. As coisas funcionam assim no futebol. Então, é uma discussão meio... Você pode falar que não muda nada. Você pode falar, por exemplo, que o Palmeiras perdeu ontem 2 pontos, né? Acho que é muito mais importante falar isso do que falar. Aliás, o desvio de foco dos técnicos é uma coisa impressionante. Um tem problemas e tudo, aí fala, eu sou bom, não sei o quê, aí a autoestima dele vira pauta. Então não se fala dos erros do Renato à frente do Grêmio, que tem os seus erros. O Grêmio está mal colocado porque o Renato também está errando. O time está errando, o técnico faz parte desse combo de problemas. E o Palmeiras deixou de ganhar o Grêmio no jogo que poderia ter vencido, né? Então, vamos falar sobre o que o técnico do Palmeiras defende. Isso não interessa, isso aí é secundário. Pouco me importa. A questão é a seguinte: o Palmeiras ontem perdeu a chance de grudar no Flamengo. De ficar 1 ponto do Flamengo. Está lá junto com o Botafogo atrás até, né? Nos critérios de desempate. Poderia ser o vice-líder grudado no líder e está atrás 3 pontos e atrás, inclusive, do segundo colocado pelos critérios de desempate. Eu acho que esse é o assunto mais importante. Para o torcedor do Palmeiras, o que mais interessa? O fato de não ter vencido, por que não venceu um jogo vencível, digamos assim, ou a defesa de um técnico ao outro, se isso é corporativismo, se não é. Enfim, eu acho assim, a gente, imprensa, morde muito a isca, compra muito a pauta fácil dos técnicos que tentam desviar o foco. Todos fazem isso praticamente, né? É muito comum isso. O time perde, joga mal, o técnico joga um outro assunto, todo mundo fica debatendo sobre isso. Eu acho uma grande bobagem, não me interessa nem um pouco. O que um fala do outro, se defende, se brigou, se acha injusto, tudo bem, vai lá, dá opinião, tem todo o direito de dar opinião, mas eu não vou ficar comentando isso, entendeu? Isso é pauta que o Pilhado que gosta. Ele adora a falta de assunto. É pena que ele saiu, ele voltar e falar pra ele. É muito amigo, é muito querido. Aproveitando que ele saiu, vamos meter o cacete nele. Ele fica gritando, fazendo escândalo. Nossa. É um momento bom fazer Daronco, né? O Daronco. Ele fica quieto, ele fica... Eu acho que a reação do torcedor, porque o Grêmio estava 2-0, o Renato fez algumas mudanças e tomou 2 gols rapidamente, em 3 minutos, 2 minutos, o Palmeiras fez 2 gols. E foi pouco depois das mudanças. Eu entendo até que, de repente, um jogador está esgotado, não tem condição de continuar, mas as mexidas... O Rodrigo Caio tinha acabado de entrar quando saiu o primeiro gol do Palmeiras, que foi um gol até com uma dose de sorte, a bola resvalou, subiu, o Flaco cabeçou para o gol. E depois o belo chute do Estevão, que marcou o segundo gol do Palmeiras. E terminou o jogo com o Palmeiras em cima do Grêmio. E o Grêmio só ali segurando o resultado. Então, para o Palmeiras, foi ruim. Era um jogo que poderia ter vencido. Aproveitar esse momento de fragilidade do Grêmio, de não estar jogando no seu estádio, ter que jogar lá em Caxias e tudo mais. O Flamengo ganhou um jogo difícil de ganhar, que foi contra o Atlético. Exatamente. Uma rodada ruim para os dois. E o Flamengo se saiu melhor, né? Exatamente. Até tem muito torcedor do Flamengo que tem reclamado, né? Não, porque o Palmeiras joga depois do Flamengo toda rodada. De fato, tem acontecido isso já há várias rodadas.
Eu digo o seguinte, no final do campeonato, quando você está ali brigando cabeça a cabeça, isso faz diferença. Mas faltando mais de um turno, não chegamos nem à metade, eu acho isso pouco relevante ou irrelevante mesmo. Tanto que o Palmeiras sabia do resultado do Flamengo, sabia que tinha ganho e não ganhou. Claro. No outro dia, semana passada, o Flamengo perdeu para o Juventude. O Palmeiras jogou depois, tinha a chance de ser o líder e tomou 3 do Fortaleza. Então, acho que isso influencia, não. Acho só ganhar, né? Ganhou, já está resolvido. Na reta final, concordo. As rodadas finais. Faltando poucas rodadas, aí claro que você pode administrar. Eu estou na sua frente, você tropeçou, opa, posso poupar um jogador, posso mudar a estratégia, posso empatar esse jogo, posso jogar aqui de uma outra maneira, que eu sei que o meu rival foi mal. Ou ele foi bem, eu tenho que ganhar, eu vou mudar a minha estratégia. Eu até entendo. Isso nas últimas rodadas, quando 2 times estão ali muito próximos, ou 3, eventualmente. Mas agora, acho isso um pouco importante. Mas o fato é, o Palmeiras perdeu uma chance de vencer um jogo vencível, né? E o torcedor do Grêmio, se é exagero não chamar de burro aí, cada um vai ter a sua opinião, tem motivos para estar insatisfeito com o trabalho do Renato Portaluppi e dos seus jogadores. Simples assim. Agora, se ele acha que ele é bom, que ele é ruim, que ele é mais ou menos, o Jorge Jesus mostrou quão bom ele é, né? Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, rumo à marca de 5 milhões de inscritos no canal Jovem Pan Esportes. Vampeta, você gosta dessa autoestima toda aí do Renato Gaúcho, que foi chamado de burro pela torcida do Grêmio, Vampeta? Rapaz, eu tava vendo, viu, Pedro? Eu nasci, Flávio, no município chamado Nazaré das Farinhas, 70 quilômetros de Salvador. E lá no nosso município, quem não é da cidade, a gente fala que é da zona rural. E na zona rural a gente fala que os burros comandam os cavalos. Se você pegar um burro, botar com 5 cavalos, o burro vai, os cavalos vai tudo atrás do burro. É mesmo, mano? Porra. Burro comanda cavalo. Porra. Então, é verdade mesmo. É por isso que você pega o treinador de burro, então? Se você pegar um burro e botar 5 cavalos e o burro sai, os cavalos vão tudo atrás. Ô, Vamp, você teve uma experiênciazinha com o treinador, te chamavam de burro? Pô, o cara... De burro não, nunca não. De cachaceiro. Porra, melhor de burro, pô. O cara falava assim, ô, Vampeta, com aquele megafone. Seu cachaceiro. Na 4ª divisão em São Paulo, digo, ô, meu irmão, você tá em cima da laje, vai ver sua mulher, tá passando pro Meligue, domingo, 10 horas da manhã, você tá vendo lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Vou jogar lá, 4ª divisão, né? Você treinador, Vampeta e tal. Qual era a atração na 4ª divisão do Campeonato Paulista? Eu vou meter a Federação Paulista no palco, que onde eu ia era atração. Bebedouro, tudo, as torcidas, todo mundo é pra ver eu. Aqueles jogos domingo, 10 da manhã. 10 da manhã, na 4ª divisão, aí eu ia, né? Aí, o cara com megafone, Santa Cruz do Rio Pardo, 400 quilômetros de São Paulo. Ô, Peta, cachaceira! Ô, meu irmão vai ver sua mulher. Megafone em cima de uma laje. A 4ª divisão tem isso. Você acha que é o quê? Você acha que a 4ª divisão é o estádio de Itaquera, o Allianz Parque, a Arena do Grêmio? A 4ª divisão. Ô, Peta, cachaceira! Vai ver sua mulher, tá passando pro Premier League, seu infeliz. Você respondia? Domingo de manhã tá passando pro Premier League, vai ver sua mulher. Vê aí a Record. A Record tem. Domingo de manhã na Record passa um monte de desenhos bíblicos. Também. Vai ver os desenhos bíblicos, sou infeliz. Ficava chegando. Aqui, cachaceiro. E o jogo domingo de manhã da 4ª divisão, não sei se ainda passa, mas passou na Rede Vida. A Rede Vida, pô. Pô, os caras... Da Rede Vida, os caras falaram, você vai, não pode ficar dando nome não, que é o canal da igreja. Agora, então tira essa porra desse microfone daqui de perto. Tô lá em Taboão da Serra, domingo, 10 horas da manhã. Rodada de verão, a lua na cabeça, o jogador errando, na 4ª divisão. Tu acha que na 4ª divisão, na primeira os caras já erram. Tu acha que na 4ª os caras acertam? Aí o cara falou assim, velho, você tá dando nome. O cara via da Rede Vida, tá dando nome ao canal da igreja. Então tira essa porra daqui, que, ó, tira esse microfone daqui, vai. Porra, lateral esquerdo, porra, o Bruno, sou infeliz, ó. Chega no fundo, é 4ª divisão, não precisa acertar o passe, não, cruza, que o cara pode fazer um gol contra, o zagueiro, não precisa ter ninguém. Ele falou, ô professor, se eu soubesse fazer isso tudo, eu não tava na 4ª divisão, eu disse, seu burro do caralho. Aí o cara vinha da Rede Vida, Voltando pro rádio. De volta à Rádio Jovem Pan com o bate-papo nesta sexta-feira. Com essa história. Tô vendo o canal da igreja. Vampeta na 4ª divisão como técnico. Na 4ª divisão. Que história boa. Na 4ª divisão, Rede Vida. Transmite os jogos. Ó, não pode dar palavrão, não pode dar nada. O velho, na 4ª divisão, os que deu o quê? Meu bem! Lembrei do Mano Menezes e do Yuri Alberto. Lembra que foi chamado de burro? Você é burro! Aí a primeira divisão, os caras ganham meio milhão, 2 milhões por mês. Lá, na 4ª, um salário de 1.500, 2 contos. Você tá, eu fui para os aventuras. E eu ia com amor da porra, sabia? Que eu conheci São Paulo toda.
alguns municípios de São Paulo, por exemplo, em Campinas todo ano. Tem Guarani e Ponte Preta. Aí e Ribeirão Preto, Botafogo. São José do Rio Preto. Então, mas aí você ir pra Bebedouro, Santa Cruz, é 4ª divisão. Viajar, pegar aí, ia cair pra dentro do interior, Tupã, ia pra tudo longe. E é de ônibus, eu ficava olhando assim, ó. Isso São Paulo é da hora mesmo. As pistas não tem buraco, tudo pedagiado, tudo bonitinho. Passava em cada cidade, tudo arrumadinha, tudo. Eu fui com o dono do time, que é o seu Mário, e ele falou. Aí a gente ficou, né? Aí eu fui pro meu quarto dormir, meia-noite, o jogo 10 da manhã, né? Aí ele chegou 10 da manhã, porra, que hotel de merda vocês me botaram? Eu falei, mas o que foi que houve? Não tem energia. Eu digo, como não tem energia? Pô, eu tive que dormir no escuro, o ar-condicionado não funcionava. Eu digo, mas não, então, supervisor, vem aqui, ó, o homem aí dono do clube, irmão. Aí ele falou, não, quase todo mundo. O senhor tinha uma petagem? Eu tinha tudo. Ele não sabia botar a chave pra... Aquela chave que bota. Ele não sabe botar a chave, sabe? Você bota a chave e cai tudo. Grandes histórias. Dono de banco. Ele, porra. Você tem alguém pra fazer. O Brasil é maravilhoso. O Flávio quer morar na Europa. Nosso país é maravilhoso. Ainda mais aqui, a gente tá falando da 4ª divisão de São Paulo. Vê se acontece uma coisa dessas aí na 1ª divisão, na 2ª divisão. São histórias que você só tem na 4ª divisão. Mas isso é verdade mesmo, Flávio. E a galera pagava ingresso pra xingar o Vampeta. Mas isso é verdade mesmo. O burro, quando ele caminha, se tiver 5 cavalos, vai atrás dele. Né? Gostei disso aí, vou dar uma... Pode dar uma pesquisada. Nem precisa, você conhece Mas não é verdade. E a gente tem a tabela do Campeonato Brasileiro. Pode jogar na tela a tabela do Campeonato Brasileiro 2024. O Grêmio segue no Z4, na 18ª colocação com 11 pontos. E o Renato Gaúcho deu uma declaração dizendo que não se preocupa, hein? Com essa fase atual do Grêmio, a zona de rebaixamento, que é o que de fato importa. Não é a autoestima do Renato, que a gente acompanhou aí, a defesa do Abel Ferreira. É o Grêmio na zona de rebaixamento com 11 pontos em 12 jogos até aqui. Flávio Prado. Tá fora do padrão. Tem jogos a menos, né? Tem condição de se recuperar, 2 jogos a menos. Se ele, em tese, ganhar esses 2 jogos, 11, 14, vai a 17, já vai para a parte de cima da tabela. Então, é isso, né? É isso mesmo, né? O Grêmio é isso. 11, né? Tem 2 jogos a menos. 17, ele já vai. Não, pera. O número de pontos... O Grêmio tem 11 pontos, Flávio. É isso, né? Ele vai... Então, não, já vem 11 pontos e 12 jogos. Ele já fica depois... 11 pontos, 12 jogos. Ele fica uma vitória, ele já passa... Ele passa Criciúma. Vai para Criciúma. É isso. Então, a gente tem que olhar com uma certa parcimônia, porque é diferente. O Corinthians já tem 14 jogos. O Fluminense tem 14 jogos. O Fluminense tem que se preocupar mesmo. Né? O Renato disse que não está preocupado ainda com a presença do Grêmio. O próprio Criciúma na zona de rebaixamento. Flávio, o próprio Criciúma tem 12 pontos, tem 12 jogos. Também. 2 jogos a menos. Também. Esse tá lá em cima, ó. Então, esse é para preocupar os outros, porque teoricamente... 16 pontos. Quando começou o campeonato, o Juventude também. O Criciúma, o Juventude, os times vão cair. O Juventude tem 13 jogos. Tem um jogo a menos também. Que é contra o Inter, o clássico, Grenal. Pois é, de qualquer forma. Aí você fala, bom... se esses times ganharam pontos, aqueles que estão lá embaixo, você tem que se coçar, né? Fluminense, que empatou de novo ontem. Mas olha, o Grêmio, aparentemente, o Corinthians tem que continuar se preocupando, claro. E o Cuiabá é engraçado, ele conseguiu alguns resultados diferentes, bons, mas ele tá coladinho, olha, 13 pontos só. Ele tava muito mal, né? Ele tava em último. Pois né? é. Corinthians tem o Cruzeiro fora e tem o Vasco fora. Corinthians e Vasco até um confronto direto. Daqui pra frente, na tabela do Campeonato Brasileiro, são 2 jogos importantes aí pro Corinthians. A gente analisando aqui o Z4 do Campeonato Brasileiro.